O valor de uma mãe diante de Deus. Queridos, hoje nós vivemos em um tempo muito difícil, onde a mãe ela é desvalorizada e ignorada e muitas das vezes sobrecarregada. Mas Deus, na sua palavra, Ele mostra algo diferente, que ser mãe é um chamado divino. Ser mãe mostra um impacto na eternidade. Por isso, hoje, Dia das Mães, não é somente o momento de homenagens, mas é o momento de reconhecer que você, mãe, foi chamada por Deus para exercer esse papel tão sublime, esse papel tão importante que é de ser mãe. E nessa manhã eu gostaria aqui de destacar 4 aspectos de uma mãe que tem valor diante de Deus. Apesar que a sociedade que nós estamos vivendo, muitas das vezes não dão valor às mães. Mas Deus, na sua palavra, Ele dá valor às mães. Aqui no texto que nós lemos, fala de uma mulher virtuosa. E o versículo de número 28 diz assim: levanta-se seus filhos e lhe chamam de Tos. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtualmente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a vã, enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mãe que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, quando a mãe tem um valor diante de Deus, esse texto diz quando essa mãe tem um valor diante de Deus, é quando essa mãe ela teme a Deus. A Bíblia diz que pela palavra de Deus, o valor o valor de uma mãe não está em algo externo, mas sim interno dentro do coração. E o temor do Senhor, reconhecendo toda a santidade, reconhecendo o senhorio, que Deus, Ele é um Deus, qual Ele criou as mães, criou a mãe, isso precisa ser reconhecido diante da sociedade. Porque o que é o temor a Deus? O temor a Deus é reconhecer que existe um Deus, e se você hoje, mãe, está viva, é pela graça, é pela misericórdia, e você precisa reconhecer que esse Deus, Ele tem sido com você, por isso que você tem valor diante de Deus. Então, uma mãe que anda com Deus, uma mãe que teme a Deus, essa mãe ela é reconhecida por Deus e essa mãe ela deve ter valor diante da sociedade. No mundo que nós estamos vivendo hoje, parece que as mães não têm mais esse valor que é devido. Por isso que Paulo, quando vai falar a Timóteo, ele diz: honra teu pai e honra a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Então, a mãe que teme ao Senhor é uma mãe que tem valor diante de Deus. O segundo aspecto para essa mãe que tem um valor diante de Deus é uma mãe que persevera em meio às lutas. Primeiro, ela teme ao Senhor, ela reconhece o senhorio do Senhor, ela reconhece que Deus está com ela, mas essa mãe, ela tem valor porque ela persevera em meio às lutas. Ou seja, ser mãe não é fácil. Há um cansaço, há uma preocupação e muitas das vezes há um silêncio de Deus. Mas a mãe virtuosa que Provérbios está dizendo, quando ele vai dizer: muitas mulheres procedem virtualmente,
mas tu a todas sobrepuja. Provérbio está dizendo que essa mãe virtuosa é aquela mãe que persevera em meios às lutas. Por quê? Porque a mãe virtuosa, ela nunca desiste em meio às lutas. Por quê? Porque ela sabe que tem responsabilidade, ela sabe que esse dom é de Deus e ela continua nessa perseverança em meio às lutas. Ou seja, uma mãe que tem valor, apesar das dificuldades, ela sempre vai perseverar. Ela pode cair no dia de hoje, mas ela se levanta porque ela tem consciência que é uma mãe, que é um atributo vindo de Deus. Ou seja, a mãe, ela nunca desiste da sua família, porque ela teme ao Senhor. Uma mãe que tem valor diante de Deus, ela sempre continua orando pelos seus filhos e vendo o resultado vindo de Deus. Porque uma mãe que tem valor é aquela mãe que permanece firme quando tudo parece difícil. E Deus reconhecendo a sua perseverança, Deus reconhecendo a sua luta, Deus, ele honra essa mãe. Porque essa mãe é uma mãe guerreira. Essa mãe é uma mãe que persevera em meio às lutas. Queridas mães que estão aqui nessa manhã, eu quero te encorajar que a cada dia você não desista das lutas, das circunstâncias. Todos nós, vou dizer pelo lado pai, mas eu quero dizer pelo lado mãe, tem situações difíceis com os filhos. E todas as mães, assim como Deus nos ama, você, mãe, também ama o seu filho. E por amar o seu filho, por amar a sua família, em momentos difíceis, você precisa perseverar em meio às lutas. Então, a mulher que teme ao Senhor, a mãe que teme ao Senhor, essa mãe, ela tem um valor precioso diante de Deus. Então, o primeiro aspecto que torna essa mãe valorizada diante de Deus é que essa mãe, ela é preciosa porque ela teme ao Senhor. Essa mãe, ela tem valor diante de Deus porque ela persevera em meio às lutas, mas também essa mãe é uma mãe que ora, é uma mãe que tem o poder espiritual. É uma mãe que tem o poder espiritual. E aqui eu falo no aspecto espiritual. No aspecto espiritual que toda mãe tem esse aspecto espiritual. Porque quando uma mãe, ela ora a Deus, quando uma mãe coloca diante de Deus as suas circunstâncias, ela mostra, e Deus confirma isso, que ela tem um valor diante de Deus. Então, muitas das vezes, a mãe ora, mas ninguém vê. Muitas das vezes, a mãe intercede pelos seus filhos, mas ninguém vê. Mas Deus, ele tem um atributo chamado onisciência, e Deus, ele sabe, conhece todas as coisas. Então, quando essa mãe, ela tem esse valor espiritual diante de Deus, essa mãe está dizendo que ela ama a sua família, essa mãe, ela está dizendo que ela ora pela sua família. Lembra aqui o versículo que nós lemos agora há pouco? Ensina teu filho o caminho que se deve andar. Ou seja, se você hoje, mãe, tem filhos vivos, isso é privilégio para você, isso é uma motivação para você, para que você continue orando pelo seu filho, porque uma mãe que ora
tem o poder espiritual. Quando a mãe ora, Deus ele atende a sua oração, porque é um chamado divino, é algo sublime diante de Deus, que Deus ele dá todo o valor. Então, uma mãe que tem valor diante de Deus é uma mãe que teme ao Senhor e por isso ela é preciosa. Uma mãe que tem o valor diante de Deus é uma mãe que persevera em meio às lutas. Uma mãe que tem valor diante de Deus é uma mãe que tem o poder e ora pelo seu filho espiritualmente. E por último, uma mãe é instrumento de Deus dentro do seu lar. O versículo 28, ele continua, ou é melhor dizendo, ele começa dizendo: levanta-se seus filhos. E o que acontece? Eles chamam de tosa. Seu marido a louva dizendo. Muitas mulheres, ou melhor dizendo, vamos fazer o contexto, muitas mães procedem virtualmente, mas a tua mãe a todas sobrepuja. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, a mãe que teme ao Senhor, essa será louvada, porque a mãe ela precisa ser um instrumento dentro do seu lar. Ou seja, a mãe é aquela mãe que ensina valores dentro do seu lar. Os nossos filhos, eles sempre olham para nós. E quando essa mãe entende que ela precisa ser instrumento, essa mãe ela sempre vai corrigir os seus filhos com amor. Essa mãe ela sempre vai apontar o caminho certo para os seus filhos. Essa mãe, muitas das vezes, dentro de casa, ela vai ter alguma dificuldade, mas por amor a Deus, mas por amor aos seus filhos, essa mãe ela vai ser um instrumento dentro do lar. Por quê? O que está acontecendo no dia de hoje? Tem muitas mães que matam os seus filhos. E a mãe não deve fazer isso. A mãe é um chamado divino que deve ensinar o seu filho, que deve pregar para o seu filho, que deve orar com o seu filho, porque ela é um instrumento de Deus, para dentro do lar. Por isso que você, mãe, você é super valiosa diante de Deus, porque ser mãe é ter um chamado eterno. E aqui eu gostaria de fazer apenas uma aplicação. Mãe, Deus conhece a sua realidade. Mãe, Deus ele vê o seu esforço. Mãe, Deus ele vê o seu cansaço. Mãe, Deus ele vê a sua dedicação. Se você, mãe, que está essa manhã, se você se encontra cansada, se você se encontra desanimada, Deus ele quer renovar as suas forças essa manhã. Se você se encontra preocupada, Deus ele quer trazer paz para você. Deus ele quer te trazer nessa manhã um dia feliz, porque hoje é o dia das mães. E você não está sozinha. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Então hoje, o dia das mães, é um dia de entrega, é um dia de renovo. Mães, coloquem sua família diante de Deus e apresente os seus filhos para Deus. Ore pelos seus filhos. Não jogue seus filhos ao mundo. Persevere pelos seus filhos, que assim como você honra como mãe, seus filhos vão honrar. Assim como você honra como filhos, seus filhos vão honrar como mãe. Porque vale a pena ser mãe. Então, todas as mães que aqui se encontram, eu desejo que Deus continue te abençoando com a graça,
com a misericórdia, dando essa sabedoria. E você reconheça que apesar da sociedade não reconhecer muitas das vezes as mães, mas Deus, para Deus você tem um valor inestimável. Você para Deus é preciosa. Você para Deus é aquilo que Deus chamou para que você seja mãe. Então, sorria nesse dia. Glorifique a Deus nesse dia, porque você é mãe. Amém? Se põe em pé, e nesse momento eu quero orar pelas mães. Depois dessa oração, nós vamos para o café especial das mães, e que o Senhor abençoe todas as mães. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por todas as mães que aqui já estão, Senhor. Obrigado por esse dom sublime. Obrigado, Senhor, porque o Senhor concedeu a elas a graça, a misericórdia de serem mães. E aqui, Senhor, mediante a Tua palavra, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha ajudar a cada mãe. Só o Senhor conhece na sua onisciência a sua angústia, a sua tristeza, a sua preocupação. E só o Senhor pode dar a ela paz, alegria, pode dar às mães que aqui se encontram o conforto do Teu Santo Espírito, Pai. Pai, dê sabedoria a cada mãe para que a cada dia possa criar os seus filhos no caminho que se deve orar, no caminho que se deve andar. Concede a cada mãe, Senhor, sabedoria de orar pelos seus filhos, de perseverar pela sua família e de defender diante de todo o mal. Pai, visite aquelas mães, Senhor, que não têm mais a alegria por causa de filhos, Senhor, que têm trazido preocupação. Visite aquelas mães, Senhor, que também não têm mais a esperança, que o Senhor Jesus possa ser a sua esperança. E nós queremos agradecer ao Senhor por esse Dia das Mães. Que o Senhor abençoe todas as mães de todos os lugares. E que o Senhor salve também para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe também esse café da manhã, que nenhum mal venha nos fazer. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus, e todos digam...